Bom dia! Mais uma manhã já chegou. Levante-se, acorde com o seu coração fortalecido, sua alma alegre, sabendo que você tem um Pai que cuida de você. Um Pai aonde a graça dele te alcança em todo o tempo. As mãos dele são sobre a minha vida, sobre a tua vida, e ele trabalha a favor daqueles em que nele esperam. Então alegra seu coração. Deus está com você. Tudo já deu certo. Hoje é domingo, 7 de novembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Continuando a nossa campanha, a tua graça me alcançou. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 8, versículo de número 1 em diante, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, ele se inclinou e disse: Aqueles que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E tornando a se inclinar, escrevia na areia. Vamos imaginar a cena? Você consegue imaginar comigo? As vozes começaram a gritar, uma porta foi arrombada e alguém vai gritar: Levante-se, levante-se, sua prostituta, o que você faz aí? Você não tem vergonha na cara? Que tipo de mulher você pensa que é? Mais ou menos assim. Os sacerdotes entraram porta dentro, abriram as cortinas, arrancaram as cobertas. E antes de sentir o calor do sol de manhã, ela sentiu o desprezo dos homens pela vida dela. Imagine só, que vergonha. A mulher mal teve tempo de cobrir o seu corpo, antes que eles começassem a arrastá-la pelas ruas estreitas. Cachorros latindo, os galos fugindo, as mulheres abrindo as janelas para ver o que estava acontecendo, as mães tirando os filhos do caminho, os mercadores olhando pelas portas das lojas. Jerusalém naquele dia era um júri. E o veredito era dado com olhares penetrantes e braços cruzados, dizendo: ela merece morrer. A Bíblia também vai dizer, sabe, quando eu leio essa história dá vontade de chorar em como nós somos tão malvados. A Bíblia também vai dizer que de manhã Jesus aparece novamente no templo. E ele estava no meio da multidão, como nós lemos, pregando para o povo. Os estudantes estavam atônitos, em pé do lado da mulher. Os devotos estavam cochichando uns com os outros. Eles tinham suas próprias perguntas e convicções. E a mulher estava quase nua, mal teve tempo de colocar a sua roupa. O seu batom estava manchado e ela de cabeça baixa, envergonhada. E os sacerdotes começam a gritar: ela foi surpreendida no próprio ato adulterando.
e os acusadores dela gritavam. Ela foi pegue no ato, nos braços, no auge da paixão, Jesus. E na lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. E tu, dizes o quê? Agora imagine comigo. Aquela mulher não tinha saída nenhuma. O que ela podia fazer? Negar a acusação mediante todas as provas? Implorar pelo perdão? O perdão de quem? Da humanidade desumana? Eles não foram desumanos somente, nós não fomos desumanos. Somente naquele dia somos desumanos todos os dias. Os porta-vozes estavam ali apertando pedras nas mãos e rosnando entre os dentes. Ninguém falaria por aquela mulher. Ninguém iria punir por ela. Mas a Bíblia diz que Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Ai, a gente esperava que ele se erguesse, desse um passo à frente, subisse numa escada ou num púlpito e falasse mais alto, não é? Mas em vez disso, ele se inclinou. Ele desceu mais baixo do que qualquer outro, abaixo dos sacerdotes, do povo e até mesmo da mulher. Os acusadores olhavam-na de cima. Para ver Jesus, eles tiveram que olhar ainda mais embaixo. Ele está propenso a se inclinar. Sabe, a humanidade é difícil de se inclinar, mas Jesus é incrível quanto ele se inclina. Isaías vai dizer que ele se inclina para ver o que acontece na terra. Ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Ele se inclinou para abraçar crianças. Ele se inclinou para acudir Pedro no mar. Ele se inclinou para orar no jardim. Ele se inclinou perante o pelourinho de Roma. Ele se inclinou para carregar a cruz. A graça é um Deus que se inclina. Aqui, nessa passagem da mulher adúltera, ele se inclina para escrever na areia. Lembre-se, a primeira ocasião que os dedos de Deus tocaram o pó, ele se inclinou no solo e formou Adão. Enquanto tocava o solo, queimado pelo sol abaixo da mulher, Jesus, ele estava revivendo o momento da criação, lembrando-se de onde nós viemos. Os humanos terrenos estão propensos a fazer coisas terrenas. Talvez Jesus escrevesse no solo em seu próprio benefício, ou pelo dela, ou para desviar os olhos escancarados da mulher que pensava: estou no meio de um círculo, estou próximo à minha morte. O bando estava cada vez mais impaciente com o silêncio e a inclinação de Jesus. Mas eles continuavam a interrogar a Jesus, então ele ergueu os seus ombros, que ficaram firmes, retos e a cabeça elevada. Ele ergueu-se não para pregar, pois suas palavras seriam poucas, não por muito tempo. Ele logo se inclinou novamente. Ele se inclinou para escrever e ele se levantou para instruir os seus discípulos. Ele vai olhar a multidão e a mulher, como ele olha para mim e para você nesse momento. Tantas acusações, tantos de nós somos acusadores, tantos de nós estamos na posição da mulher. Quando Jesus levanta, os acusadores se calam. Ele olha para cada um deles e diz: se algum de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Os acusadores se calaram, as pedras caíram no chão e Jesus retornou aos seus rabiscos na areia.
Eles foram saindo um a um. A Bíblia diz, começando pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos, bispa? Será que porque eles tinham mais pecados? Será porque eram mais vividos? Sabiam que estavam errados? O que você quer dizer hoje, bispa, com essa mensagem? Jesus nos ensinou tanto a perdoar, né? Nessa campanha, a graça me alcançou. Você já parou para pensar quando ele se inclina, carregando aquela cruz que não era dele? Era minha e era sua. O perdão de Deus me alcançou. O perdão de Deus te alcançou. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou. Satanás não tem mais poder nenhum para nos acusar. Vença seus medos. Apesar da multidão, saiba de uma coisa. Jesus se inclinou por mim e por você. E se nós nos arrependermos como aquela mulher fez de verdade, a graça do Senhor se inclina sobre a minha e sobre a sua vida nesse dia. Agora, vamos ceiar, lembrando do sacrifício dele e de quantas vezes ele já se inclinou por nós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isto em memória de mim. Pegue o pão agora. Lembre-se, assim como eu sou perdoado, eu também preciso perdoar. Jamais acuse ninguém. Lembre-se que Jesus é juiz, aliás, que Deus é juiz e Jesus é advogado. Nós fomos tocados pela graça e pela graça fomos perdoados. Pai, nós consagramos este pão, que a partir desse momento passa a ser um pedaço da carne de Jesus, rasgada na cruz do Calvário por nós. Nós consagramos esse pão agora e nós declaramos que ao comer, Senhor, sejamos revestidos pela Tua graça, Teu perdão e Tua misericórdia. Como ministra do Teu Evangelho, eu abençoo esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer, coma com temor. Continuando, versículo 25, ele diz: semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isto todas as vezes em memória de mim. Pegue o cálice, o suco de uva, levante para o céu e diga: Senhor, a partir desse dia, quando eu beber deste cálice, renove as minhas forças espirituais. Senhor, que a Tua graça me alcance, o Teu favor, a Tua misericórdia me transforma. Tira de mim o que não Te agrada, Senhor, pois eu entrego todo o meu ser nas Tuas mãos. E assim como o Senhor perdoou aquela mulher, perdoa os meus pecados. E que eu possa viver o que o Senhor tem para a minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu consagro este cálice e que a partir do momento que nós bebermos nesse dia, primeiro domingo do mês, que sejamos revestidos pelo Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beber. Agora, você vai no canal do YouTube e você vai cantar: acredite, acredite, 3 vezes. Deus está calando a multidão. Deus está escrevendo no chão. Deus está se inclinando para ver o que acontece na terra. E uma virada muito grande Ele vai dar na sua vida. Hoje a tua sorte muda. Hoje a tua história muda. Hoje Deus entra a teu favor. E a multidão que queria te matar vai contemplar com os próprios olhos Deus te honrar. Hoje é dia de honra. E através dessa ceia que nós tomamos, o Senhor renova as nossas forças na presença dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto.
na palavra do dia.